Olá, Sorelas. Noite de sábado. Espero que o sábado tenha sido bom para todo mundo. Hoje a gente vai conversar com a Flávia, que já está aqui. Eu já estou convidando. Oi, Ei, deixa eu ajeitar esse boa troço. Cortou minha testa. E aí, Flávia? noite, tudo bem? Como é que você tá aí nessa quarentena? Eu tô quietinha, né? Pra mim é fácil ficar quietinha em casa. Ai, ficar quietinha em casa. A gente aqui também é bem caseiro. Acho que eu só saí umas 2 vezes para ir ao supermercado. Eu não aguentava mais delivery. Ai, vem tudo errado, é complicado. Aí eu tomei coragem e fui. Não, eu vou. Eu saio uma vez por semana Uhum. para resolver tudo que tem que resolver. Aí volta aquela Ai, nossa, higieniza. rotina de limpa e lava e guarda e seca e guarda, Jesus. Não, e a gente fica assim, achando que não limpou direito e que faltou alguma coisa. Ai, é muito ruim. Completa. Eu agora dei de deixar, porque tem essa história de não sei quantos dias, não sei quantas horas, tudo que pode, que morre em várias horas e que não precisa ir para a geladeira, eu deixo dentro do carro, É, mas é pegando verdade. sol. Aí Aham. passaram-se 3 dias. Eu vou lá, pego tudo, dou só uma passada de álcool gel. Pronto. Eu agora comprei um álcool 70 de 1 litro. Eu coloquei um sprayzinho na É, ponta dele e a gente anda com aquilo assim, ó. não, eu aqui em casa tinha só a neurótica, lá vem a neurótica do álcool. Porque É, tem o sprayzinho espalhado pela casa, tem sprayzinho na. E o álcool gel para mão, né? Mas é. fazer o quê? É o que a gente tem, né? O que a gente tem para hoje, graças a Deus, a gente está com Com saúde, né? saúde. É. Vamos lá. Vamos falar Ah, da vamos. Flávia. Então, meu nome é Flávia, tenho 46 anos, nasci em Petrópolis, mas morei pouquinho tempo lá, morei só um ano, mais ou menos, um ano e meio. Meu pai trabalhava em São Gonçalo, num cartório. Meu pai sempre trabalhou com cartório, né? Fazendo escritura, compra e venda, aquelas coisas assim. E aí, como a gente morava em Petrópolis, ele saía muito cedo de casa e não me via acordar. E quando ele retornava, eu também já estava dormindo. Aí ele falou: bom, isso não vai dar certo, a gente vai ter que vir, né? Embora para São Gonçalo. Minha mãe conta que ela foi chorando. Ah, com certeza, né? Aí nós fomos para São Gonçalo. E aí a minha infância foi uma infância bem feliz. A minha mãe, ela é uma pessoa que gosta muito de criança, então ela tinha muita imaginação com a gente. Nós somos 3 meninas, eu sou a mais velha, tem a Fernanda e a Fabrícia que é mais nova. E estudei num colégio tradicional lá de São Gonçalo, que tem até uns colegas seus de profissão que estudaram lá comigo, né? Qual? Que é o Dom Helder? Paulinho. Não, no Santa Terezinha. Nossa, Terezinha. Marcos Paulo e Daniele estudaram Aham. comigo. E aí eu estudei a minha vida toda nessa escola. Aí chegou a época do vestibular, né? O que que eu vou escolher? Hum. Aí eu gostava da área médica, mas tinha medo de fazer medicina, porque era uma coisa muito profunda, e eu achava que eu não ia lidar bem com essa história de sangue. Falei, meu Deus, o que que eu vou escolher? Aí comecei a pesquisar, fiz teste vocacional, e aí surgiu fonoaudiologia. Aí não tinha faculdade federal de fonoaudiologia, só particular. Aí eu prestei vestibular para Estácio do Rio e para, não sei se você lembra, uma de Pendotiba, que era Pestalozzi, Pestalozzi. Antipof, né, o nome da faculdade. Aí passei para as duas e fui estudar em Pendotiba. Aí, quando eu estava mais ou menos no terceiro período, eu já tinha conhecido o Júnior, eu conheci o Júnior eu tinha 18 anos. Eu vou voltar nessa história rapidinho, porque é legal.
O meu pai ele tem um amigo que é praticamente um irmão dele. E ele gosta muito de abraçar causas assim importantes, né? E tinha uma menininha que morava lá em São Gonçalo que ela precisava de um transplante de fígado. O nome dela era Domênica, ela tinha 4 aninhos. E os pais não tinham condições e esse transplante ele tinha que acontecer em Houston, nos Estados Unidos. Aí esse amigo do meu pai abraçou a causa e todo mundo abraçou junto com ele. E a gente ia para sinal de trânsito, final de semana, pedir dinheiro, levava ela junto, a mãe junto com a gente. E a gente foi fazendo campanha, campanha, campanha. E a campanha dela foi tomando uma dimensão tão grande que parou até no Globo Repórter. Olha, E aí, o dono de casa, lá de, acho que de Tribobó, uma coisa assim, ele doou uma Fiat Uno para a campanha, para que se fosse feita uma rifa daquele carro para poder reverter em fundos para ela. E aí, a gente conseguiu o Plaza para colocar o carro lá e vender a rifa. E assim eu conheci o Júnior. Ele tinha acabado de passar para o MP, ele tinha 22 anos, eu tinha 18. E eu tava lá vendendo a rifa e uma amiga minha, que era em comum a ele, né, apresentou a gente. Aí, voltando para a história da faculdade, eu já estava namorando ele, e aí eu comecei a perceber, a faculdade ela estava aumentando muito a mensalidade, assim, de uma maneira muito agressiva. E eu ficava pensando assim, será que esse investimento todo vai me dar algum retorno lá na frente? Eu comecei a me questionar. Aí eu resolvi parar a faculdade. Aí meus pais ficaram arrasados, né? Ai, poxa, parou a faculdade e tal. Falei, não, vou fazer concurso de ensino médio. Aí fui pro Reginaldo Linhares, lá no Abel, né? Que o Júnior lembro. tinha estudado lá. Aí ele falou, Flávia, vai para lá que é o melhor cursinho que tem e tal. Aí eu comecei a estudar. No que eu comecei a estudar, surgiu uma oportunidade de fazer prova para o Banco Real. Aí eu fiz a prova e passei. Aí comecei a trabalhar, já esqueci o concurso. Comecei a trabalhar. Nesse meio tempo, a minha irmã Fernanda, ela estava prestando vestibular para odontologia, estudando igual uma maluca, estudando muito, porque a gente lá em casa sempre foi de estudar, sempre foi de tirar notas boas e tal, e Fernanda lá, metendo a cara para estudar. E aí eu peguei carona no vestibular dela, mas eu não estava estudando, né? Eu peguei carona no vestibular dela e falei, ai meu Deus, o que eu vou escolher? Aí escolhi biblioteconomia porque tinha possibilidades de concurso para você trabalhar com arquivo, né? Arquivamento de documentos na empresa e tal. Falei, vou fazer biblioteconomia porque aí eu vou para essa área de concurso de novo. Aí passei na primeira fase. Na segunda fase eu não passei, fiquei arrasada e fui reclassificada em 3 na UF. Aí comecei a fazer a faculdade e aí era o ano do meu casamento. Porque a gente namorou 2 anos só, né? Eu casei com 20 anos. Nossa. Aí, muito menininha. Mas assim, por que eu casei tão nova? Desde novinha, eu sempre gostei de brincar de casinha e ser mãezinha. O que não mudou é a sua Por essência. isso é a história das casinices, eu acho que até hoje. A minha irmã mais nova, Fabrícia, se ela estiver aí assistindo, ela vai rir. Ela sempre sofreu comigo, porque como a gente tinha uma diferença de 6 anos de idade, ela sempre foi a minha filhinha, né? Então era em casa as brincadeiras, a boneca era ela e ela adorava. Ela só dormia de mão dada comigo. Colégio, eu levava ela na porta da sala dela, eu era toda mãezinha dela. E aí, quando eu tinha assim, uns 15, 16 anos, antes mesmo de pensar em profissão, o que eu queria para minha vida? Um amigo meu há pouco tempo me encontrou e falou isso com as minhas filhas. Olha, quando a gente perguntava para sua mãe o que ela queria ser, ela dizia assim: eu quero casar e ser mãe. Aí eu fui, com 20 anos, eu casei, e aí trabalhando no banco. Aí, com 4 meses de casada, eu fiquei grávida da Duda, né? E achava que eu ia ganhar uma boneca, sabe? Que eu ia trocar fraldinha, ia dar mamar, ia dormir e tudo bem. Ah, Aquela coisa bem romantizada, né?
Aí a Duda nasceu, graças a Deus, nasceu com saúde, foi tudo bem, correu tudo bem. Mas eu tomei aquele impacto do início, tive uma depressãozinha pós-parto e tal, a amamentação foi meio complicada também, mas logo me inteirei, tive uma rede de apoio muito grande comigo, né? Minha mãe, minha irmã, incansáveis ali comigo. Aí foi tudo bem. Aí eu estava trabalhando no banco, aí eu estava trabalhando no banco, aí o banco ofereceu para gente, como funcionários, uma bolsa de estudos numa faculdade. Falou, ó, pode escolher a faculdade que vocês quiserem, mas os cursos têm que ser ou administração, ou economia, ou ciências contábeis. Aí eu falei, bom, aí nisso, Duda tinha mais ou menos uns 3 anos, 2, 3 anos por aí. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer minha faculdade. Aí eu trabalhava. A biblioteconomia eu tinha largado porque eu fiquei grávida da Duda e eu tinha matéria de manhã, eu trabalhava no banco e tinha matéria à noite. Aí eu não Nossa. estava aguentando. Ficou muito puxado para mim, acabei não voltando, Duda nasceu. Aí, quando a Duda estava com uns 2, 3 anos mais ou menos, eu falei, não, vou aproveitar essa oportunidade aí que o banco está dando. O banco pagava acho que quase 70% da faculdade. Falei, vou embora nessa. Aí aconteceu o mesmo problema que aconteceu com meu pai. Eu saía de manhã, a Duda estava dormindo, porque a minha aula era de manhã. E quando eu chegava em casa, eu trabalhava até 8 horas da noite no banco, porque o meu serviço era interno. Quando eu chegava em casa, tipo 8h30, 15 para as 9, ela já estava Já estava dormindo. Aí eu dormindo. comecei a não ver mais minha filha. Eu falei, não é isso que eu quero. Parei de novo. Aí parei de novo e comecei a tentar engravidar da Malu. Falei, bom, já que eu parei, eu sou mãe mesmo, é isso aí. Então eu vou tentar engravidar de novo, né? Para dar uma irmãzinha aí para Malu. E aí começou a demorar, a demorar. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Aí procurei a minha médica, ela me passou uns exames, aí descobrimos que eu tinha miomas. E que esses miomas impediam a minha gravidez. Aí ela falou, Flávia, a única maneira que você tem para engravidar é tirar esses miomas. E eu não vou te enganar, a cirurgia é igual uma cesárea. Eu falei, não, mas eu quero muito, então vamos embora. É isso aí. Aí tirei, eram 10 miomas, Simone. Nossa. 10. No exame apareciam 3. Quando ela abriu, tinham 10. Aí ela falou assim para mim, ó, você vai ter que demorar aí 1 ano para engravidar, porque seu útero foi muito mexido e não tem condição de você engravidar agora e tal. Falei, tudo bem. Aí por obra do destino de Deus, eu fiquei grávida da Malu, eu tinha 4 meses ou Até a 3 meses, operação. mais ou menos, de operada. Aí ela, quando eu cheguei lá, que eu contei para ela, ela regalou um olho desse também, ela falou, meu Deus, e Cã- agora? Cama. Ela falou assim: olha, por enquanto eu vou deixar você trabalhar. Vamos ver até a hora, até quando você vai aguentar. Eu ainda trabalhava no banco. Aí, quando eu fiz 5 meses de gravidez, eu tive que parar tudo, ficar de cama, porque ela me contou isso, né? Que o risco que eu corri era do meu útero romper com o bebê dentro de mim. Porque o útero estava todo costurado e recém-costurado, né? E aí foi aquela confusão toda. Minha mãe me ajudou pra caramba, minha irmã também. Assumiram Duda pra mim praticamente. A sorte que eu morava do lado dela, né? E aí elas assumiram Duda pra mim. E eu só podia ficar deitada, aquela confusão toda. E tive tudo na gravidez. Eu tive início de trombose, eu tive pressão alta. E eu com 26 anos, novinha, tive Muito tudo que nova. você possa imaginar. Loucura. Aí, quando foi a Malu era para nascer em janeiro, passou o Natal, assim, uns 2 dias, ela nasceu no dia 29, uns 2 dias depois do Natal, eu fiquei assim, eu quero ir na minha médica. Aí, Júnior, hoje não dá, vamos ver se eu te levo amanhã. Eu falei, eu quero ir, mas você não tem consulta marcada, mas eu quero ir. Aí ele me levou no dia 29. Quando eu cheguei lá na médica, que ela ouviu a Malu, ela falou, a neném vai nascer hoje. Ela já estava em sofrimento fetal. Se eu não chegasse lá naquela data, eu ia perder ela. E você vê, tanto sacrifício para ela vir, né? Aí ela foi, me preparou, me deu injeção para o pulmãozinho da Malu e foi um parto muito difícil. Quase que eu morri. Tive muita hemorragia, fiquei praticamente mais 5 horas na sala de parto.
E Malu, tadinha, nasceu também passando mal, né? Mas sobrevivemos, graças a Deus. Depois disso foi tudo bem. No dia seguinte eu já estava de pé querendo a minha filha. Cadê a minha filha? Eu quero pegar ela no colo. Para mim era assim o maior troféu, né? Porque depois daquele sacrifício todo, e ela foi uma bebezinha muito boazinha, sabe? Então, tudo valeu a pena. E aí ela falou para mim, a minha médica, ela falou, olha, Flávia, você não tem mais condições de ter filhos. Ela tinha um consultório no 12º andar. Ela falou, se você chegar aqui dizendo para mim que você tá grávida, eu vou me atirar do 12º andar junto com você, te dou a mão e a gente vai junto. Porque foi muito. Ela falou que foi assim, 20 e poucos anos de profissão, foi o parto mais difícil que ela fez. Nossa. E aí, quando. Isso eu tava com 26. Quando eu tava com 28 para 29 anos, eu tive que tirar o útero, porque aí os miomas voltaram todos de novo e eu tinha muitas hemorragias. Então, assim, depois a gente vai analisando e você vê que naquele momento, se eu não tivesse parado tudo e tivesse tido as minhas filhas, eu não teria Talvez, tido. Eu saí na frente de todas as minhas amigas e graças a Deus, Deus me conduziu dessa forma, porque o que eu mais queria na minha vida era casar e ter filhos, ser mãe. No meu casamento, eu lembro que eu olhava para o Júnior assim, o Júnior de noivo, e eu pensava assim, meu Deus, agora eu vou poder ser mãe. Então dá tudo certo, não né? precisava nem a sociedade cobrar, né? Já estava traçado Não, por você mesmo. não. A minha mãe era louca para ser avó. Ela tá assistindo, ela sabe. Ela Minha mãe é tá só aí te era elogiando. louca pra ser avó. Mas eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser mãe. E Deus foi muito misericordioso comigo, porque eu perdi meu útero antes dos 30 anos, você imagina? Eu É. ia ser uma pessoa muito frustrada, né? E fui aquela mãe que curtiu muito a infância delas, fazia piquenique com elas, brincava, aniversário de boneca, banho de piscina. Nossa, eu inventava. Dia do salão de beleza, elas mesmo, às vezes elas lembram, né? E contam, mãe, lembra disso? Mãe, como até hoje eu tento, assim, elas já são adultas, né? Uma com 24, outra com 19, mas eu tento fazer coisas ainda para marcar, né? Aproveitar esse restinho que elas ainda estão aqui comigo em casa, para a gente poder eternizar esses momentos, né? Continuar criando memórias. E aí, a Malu, aí eu estava no banco ainda, voltei a trabalhar, e um coração apertado. A Malu já estava perto de fazer 1 ano. E o meu coração apertado, eu pegava o ônibus para ir para o trabalho, eu já estava trabalhando no Rio. E me dava uma vontade de chorar, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu virei um dia, levantei da minha mesa, fui lá na mesa do meu chefe e falei, me manda embora. Aí ele falou, mas por quê? Falei, não sei, eu quero que o senhor me mande embora para mim não perder meus direitos. E o meu chefe era um pai, era um amor de pessoa. Aí ele falou, tem certeza, Flávia? Eu falei, tenho certeza. Mas por que aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu quero ir embora. Mas Flávia, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Ele falou, tudo bem, então você vai embora. Eu vou te mandar embora para você não perder seus direitos. Eu falei, tá bom, eu tinha 8 anos de banco já. Aí quando o Júnior foi me buscar, ele ia me buscar todo dia, eu com a minha caixa lá, com tudo dentro da caixa. Ele olhou e falou assim, olha, o que é essa caixa? Eu falei assim, eu pedi para ser mandado embora. Ele falou, sua maluca, você fez. O banco ele dava muitos benefícios Benefício. para gente, né? Era plano de saúde top, era auxílio alimentação que era para as compras, que era um valor muito bom, pagava o colégio da Duda e tinha ainda condição de fazer a tal da faculdade que eu ainda não tinha feito, né? Aí, Ju, você é maluca, Flávia, que isso? Só que nesse tempo ele ainda podia advogar. Ele não era impedido ainda, né? E ele tinha um escritório, uma imobiliária com um amigo dele, onde o amigo cuidava da parte de imóveis e ele cuidava da parte jurídica. Ele trabalhava de manhã lá e de tarde até de noite ele ficava no MP de São Gonçalo. Nossa Senhora, 1 semana depois que eu tinha pedido para ser mandado embora, estourou uma bomba. O cara estava roubando o dinheiro das pessoas.
Ele pegava aluguel de um, dava para o outro, botava aluguel no bolso. E como o Júnior não ficava lá o dia todo, o Júnior não estava sabendo. E aí o negócio estourou todo. E eu falei, meu Deus, era por isso que eu estava chorando. E aí ele ficou desesperado. Ele falou, meu Deus do céu, a gente sempre foi tão correto, né? O pai dele muito correto, todo mundo, Uhum. né? Então, e agora? Eu falei, e agora que a minha rescisão, a gente vai pegar a minha rescisão e a gente vai pagar todo mundo que esse cara roubou. A gente não pode deixar as pessoas, né, no prejuízo. Até porque ninguém ia entender, né, Simone? Se eles eram sócios, ninguém ia entender. Então a gente precisava mostrar para as pessoas que a gente não estava conivente com aquilo ali, né? Que não Uhum. tinha nada a ver. E eram clientes antigos do meu pai, clientes antigos do pai dele. Então, quer dizer, as pessoas não iam entender nunca, né? Como é que isso Uhum. aconteceu na imobiliária do Júnior e tal. E aí eu fui, peguei o dinheiro. Nossa, olha, não gastei nem um realzinho para mim. Foi tudo para pagar todo mundo. E pagamos todo mundo. Aí depois que a gente pagou todo mundo, os clientes começaram, Júnior, monta a sua imobiliária que a gente quer ficar com você. Monta, monta, monta. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí Júnior falou assim para mim, Flávia, eu só tenho condições de assumir essa responsabilidade se você assumir junto comigo. Uhum. Porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho o MP, eu não posso ficar, né? O cara ficava o dia todo lá, o Júnior só ficava um pouquinho na parte jurídica. Eu falei, não, eu topo, eu tô sem emprego, eu topo, vamos embora. Aí sabia tudo de operação financeira, né? Débito, crédito, aplicação em ações, só não sabia nada, não sabia nem quem era locador e quem era o locatário. Mas isso é fácil. Pois é, mas eu não sabia, não tinha nem ideia. Aí a segunda esposa do meu sogro, eles tiveram uma imobiliária grande em São Gonçalo, né? E ela era uma pessoa assim maravilhosa, muito proativa e tal. E ela falou pra mim: Não, eu vou te ensinar tudo, vou te ajudar e tal. Eu falei: Então tá bom, então vamos embora, vamos junto. Aí ela, tadinha, despencava todo dia de cara aí pra São Gonçalo e me ajudava. Tinha E impedimento parcial. ele veio aqui lembrar que ele tinha impedimento parcial. Eu não poderia advogar para outra fazenda que me remunerava. Tá, você tá interferindo na minha live, Júnior. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia também. Daqui Eu a já pouco queria. ele entra para tocar violão. Aí, tadinha, ela vinha todos os dias me ajudar e tal, para os clientes começarem a me conhecer. E ela ficava sentadinha do meu lado com um caderninho. Ela falava assim: anota isso. Eu anota aquilo. Eu anotava. Aí ela falou: agora eu vou te pagar um curso de técnico em transações imobiliárias, porque você não pode ficar aqui se você não tiver o Cresce. Eu falei: tudo bem, tô Uhum. dentro, vamos embora. Aí estudei, tirei meu Cresce e tal, me senti mais segura. Ela parou de ir. A imobiliária, né, foi engatinhando e tal. Nisso, como eu tinha saído do meu emprego, não tinha rescisão como reserva, e o Júnior, né, coitado, naquele desespero todo, as coisas que eu recebia no banco de benefício começaram a fazer falta pra gente, né? E aí eu não estava retirando nada ainda da imobiliária, estava começando e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque a nossa prioridade sempre foram as meninas Uhum. e as contas que tinham que ser pagas em dia, sempre, né? Foi o que a gente aprendeu dos nossos pais, sempre Uhum. as contas pagas no dia. Falei, caramba, e agora? A gente precisa fazer alguma coisa para aumentar essa renda enquanto essa imobiliária está engatinhando. Aí você vai rir. A gente, nessa época, era a maior moda de festa infantil, pula-pula, piscina de Uhum. bola. Fui eu pro banco, peguei um empréstimo e comprei um pula-pula, uma piscina de bolas, montamos um camarim com aquele monte de fantasia de Fantasias. criança e uma lanchonetezinha, aquelas mini lanchonetes que tinham em festa. Uhum. E fomos fazer festa infantil, vamos embora. A gente não podia na TV. Isso. Aí ficamos nessa, né? O rapaz que trabalhava na imobiliária ajudava a gente. Tinha domingo que a gente colocava o pula-pula na pracinha para poder divulgar o pula-pula. E com isso eu fui tendo um monte de cliente, um monte de festa para fazer junto com o banco. Banco não, desculpa, com a imobiliária. E aí a imobiliária começou a melhorar, né? Começou a dar o nosso retorno. E aí eu terminei de pagar aquele empréstimo e vendi as coisas e
continuamos na imobiliária. Aí, deixa eu ver. Tô meio perdida agora. Tô falando muito, né? Não, você está contando a Tô sua nervosa. história. É nervosa por quê? Aí, aí foi passando o tempo, né? Eu já tinha 10 anos de imobiliária. É, e aí a gente teve uma crise no casamento. Assim, a gente precisou se separar para poder amadurecer. Que eu acho assim, Júnior tem horror dessa história, mas eu não tenho não. Eu acho que tudo é válido, é tudo para fortalecimento, né? E a gente ficou 3 meses separados. E aí, quando a gente começou a conversar, para começar a se entender de novo, ele chegou para mim, isso era início de março, finalzinho de fevereiro, mais ou menos. Ele falou assim para mim: olha só, tem só uma coisa que eu preciso te contar. Nesse meio tempo, antes da separação, a gente teve a oportunidade e nós compramos um apartamento aqui em Friburgo. Né? A gente deu entrada no apartamento e financiamos pela Caixa Econômica. Aí o apartamento era muito lindinho, muito, todo novinho. A pessoa que tinha morado lá morou só um ano no apartamento, né? E tudo assim, tudo novo, tudo com móveis planejados, uma gracinha. Aí eu fui, comprei tudo novo para o apartamento, mobiliei o apartamento todo, com tudo novinho, tudo bonitinho. Quando a gente vinha passar final de semana, vinha passar férias de julho, a gente tinha uma pena de ir embora, não queria ir embora de jeito nenhum, porque a gente sempre gostou Uhum. muito de Friburgo por conta da minha cunhada, do meu cunhado que moram aqui já há muitos anos, né? Que meu cunhado é daqui de Friburgo e minha cunhada veio morar quando casou com ele. Aí a gente se separou. E aí, quando a gente estava voltando, ele falou assim para mim: Flávio, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: o quê? Ele falou: olha, eu pedi transferência para Friburgo. Eu falei: oi? O quê? Pedi transferência e eles aceitaram e eu tenho que me apresentar na primeira segunda-feira de abril. E agora? Ué? Ele falou: agora você vai ter que vir comigo. Ou você vem comigo ou você vai ficar aí. A gente só vai se ver final de semana, porque eu não tenho como fazer o processo ao contrário. Falei: meu Deus, a imobiliária. As meninas já tinham começado o ano letivo, já tinham comprado material, aquela confusão toda. Eu falei: meu Deus. Ele falou: olha, a casa a gente tem, tá lá, o apartamento todo montado. Eu ia morar lá. Eu falei: caramba, e agora? Aí começa a procurar quem poderia me dar um apoio com a imobiliária até os clientes se acostumarem, né? Porque eu não podia simplesmente abandonar tudo de uma hora para outra. Uhum. Aí o nosso padrinho de casamento, que era um amigo do Júnior, né, já de muitos anos, ficou com a imobiliária do pai dele, comprou a imobiliária do pai dele, e aí falou para mim: não, Flávia, eu te ajudo, vamos fazer essa fusão aí. Eu falei: então tá bom. Aí viemos para Friburgo, só fechamos a nossa casa em São Gonçalo e viemos para Friburgo só com roupa e documento, porque tinha tudo lá, já tinha tudo no apartamento, né? E aí aí as meninas foram para o Espaço Livre. A Márcia recebeu a gente com muito carinho. A Malu, na época, tinha 9 anos, estava no primário ainda. O material que ela estava usando no Santa Terezinha foi todo o mesmo material que ela estava usando no Espaço Livre, então foi tranquilo. A Duda, com 14 anos, com aquela coisa de meus amigos, e Ah, agora? Aquela coisa de adolescente, né? Tive que comprar sofre material mais, dela. né? Nossa, teve que comprar material todo de novo para ela. Meus pais sofrendo, tadinhos, eu também, porque nunca fiquei longe deles. E viemos para Friburgo. Aí as meninas foram super bem recebidas no colégio e tal. E aí eu continuei descendo, né? Eu descia toda semana, quarta-feira, ficava de quarta até sexta na imobiliária desse meu amigo. E isso foi acontecendo durante 3 meses. Aí depois que passaram esses 3 meses, eu comecei: o que que eu vou fazer? Não é possível. Nadei, vou morrer na praia? Não. 18 anos de trabalho jogado fora? Não. Aí o corretor que tinha vendido pra gente o apartamento nas Browns, ele falava assim: ele sabia que eu era corretora, ele falava assim: o dia que você quiser vir morar em Friburgo, você me procura que eu te dou uma oportunidade.
Aí montei meu currículo, né? Fui toda boba. Cheguei lá, falei, olha, estou morando em Friburgo, vim trazer meu currículo. Ele falou, agora eu não posso te ajudar. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Não podia me ajudar. Aí comecei, e de imobiliária até imobiliária, assim, várias imobiliárias, né? E eu pensei, agora não tem vaga, agora. Assim, ninguém me conhecia, né? Fica difícil realmente, eu não tinha referências na cidade e tal. Aí eu fiquei arrasada, arrasada. Falei, meu Deus, não é possível. Aí eu tinha meu carro, tive que vender meu carro. Falei, vou vender. Porque, pô, coitado do Júnior, tá sozinho, né? E carro é mais uma despesa e tal. Aí vendi meu carro, falei, e agora? O que que eu vou fazer? Aí pensa, pensa, pensa. Falei, vou montar alguma coisa com bijuteria, com bolsa, com óculos, alguma coisa nesse sentido, porque eu já tinha batido em todas as imobiliárias e ninguém podia me ajudar, então vamos diversificar, né? Aí eu fui para São Paulo com o Júnior na 25 de março. Fez compras. Fiz compras, bastante coisa, assim, bijuterias mais, assim, mais bonitas, né? Óculos, algumas bolsas e trouxe. Aí o Júnior falou assim, o que você tá pensando? Eu falei, eu tô pensando em montar um quiosque no Cadima. Aí ele falou, boa ideia, vamos lá ver como é que é como é que eles fazem, né, Aí eles falaram para mim que eu tinha que contratar um arquiteto para fazer um quiosque, um projeto de um quiosque, porque loja eu não podia alugar, porque era muito caro, e eu não sabia se ia dar certo, eu não ia me meter numa doida, né? Não ia ser doida desse ponto. E quiosque era uma coisa que eles estavam só me alugando ali o espaço do corredor. Então era uma coisa mais tranquila, o aluguel era bem melhor. Aí eles me pedindo para fazer o projeto, eu fiz o projeto, entreguei lá. Só que o Cadima são vários donos, né? Não é só o Cadima, são Uhum. vários lojistas e tal. E aí eles fizeram lá uma reunião e não aprovaram o meu quiosque. Falaram que ia ter uma loja lá, que ia vender relógios, que não sei o que lá, e que não podia aprovar meu quiosque. Aí eu fiquei arrasada. Aí tinha um casal de amigos nossos aqui em Friburgo que quando a gente chegou aqui, eles adotaram a gente, que é o André e a Aline, que são muito queridos. E aí o André estava montando uma loja grande lá em Olaria, uma loja bem grande de lingerie. E ele falou assim para mim, não fique assim, eu vou deixar você montar o quiosque na minha loja. Eu falei, você tá brincando? Ele, não, você vai montar lá. Aí eu fui, a loja era gigante, aí eu montei o quiosque lá na loja dele. Só que o que aconteceu? Naquela época estava bombando, né, a confecção aqui em Friburgo e tal. Então, assim, dia de sábado a loja enchia Enchi. demais, sexta-feira e tal. Só que as pessoas que vinham aqui para Friburgo eram revendedoras. Então elas vinham muitas vezes com dinheiro contado, né, do que elas iam comprar para Para revender. revender. Não queria ver bolsa, não queria ver óculos, não queria ver bijuteria, não queria ver nada disso. Aí a gente ainda ficou uns 3, 4 meses, mais ou menos, na loja dele. Eu falei, André, eu não vou ficar tomando espaço da sua loja, eu não estou tendo lucro nenhum, nem estou podendo te pagar, porque a gente tinha combinado, uma comissão, um percentual sobre suas vendas, né? E eu já estava sem graça, porque eu estava tomando aquele espaço todo e não estava rendendo nada para ele, nem para mim. Aí eu falei, não, vou parar com isso. Aí desmontei aquilo tudo, aí mais uma decepção, né? Aí desmontei aquilo tudo. Aí conversando com uma amiga minha, essa amiga se interessou. Falou, poxa, que legal, você vai a São Paulo e tal, vamos junta, eu quero ver como é que é isso e tal. Aí ela começou a vender comigo, só que ela morava em São Gonçalo. Então a gente ia a São Paulo, ia de avião, a gente era chique, era sacoleira chique. Ia para São Paulo e aí comprava um monte de bolsa, mandava vir pela transportadora, porque não tinha como trazer no avião. Aí comprava roupa, comprava bijuteria, não sei o que lá. E aí ela tinha um quarto na casa dela que a gente fez um estoque e nós chamamos umas meninas que a gente conhecia. E aí a gente montava kits para essas meninas, elas escolhiam o que elas queriam levar e elas tinham um mês para fazer as vendas. E aí um mês elas trocavam as mercadorias que não tinham vendido por novas, né? E a gente pagava um percentual para elas. Aí assim a gente foi fazendo, rolou quase um ano, fazia bazar na garagem dela,
Era divertido, Bessa. Aí rolou quase um ano. Só que por problemas pessoais dela, ela não pôde continuar. Aí ela falou, ó, Flávia, eu não vou poder continuar. Aí, de novo, eu falei, ai, meu Deus, e agora? Aí voltei para Friburgo, aquele monte de coisa. Eu falei, Senhor. Aí o Júnior foi, aí eu comecei, aí fiquei mal. Aí me deprimi legal. Falei, não é possível. Até para fazer unha eu preciso pedir dinheiro para você. Poxa vida, eu sempre trabalhei e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, Flávia, eu tava pensando aqui, você sempre gostou tanto de se cuidar. Por Uhum. que você não faz um curso de estética? Eu falei, eu? Mas peraí, eu gostava de me cuidar, não sei se eu sei cuidar das pessoas. Ele faz. Aí ele já tinha visto até onde tinha. Ele falou, ó, não tem faculdade, mas tem curso técnico lá no Senac. Faz, se você não gostar, você para, né? Se você vê que não é para você, você para. Aí fui eu para o Senac. Aí amei o curso, me apaixonei pra caramba pelo curso, tirava só notão, as meninas falavam assim pra mim, mãe, você é tão nerd que você deve levar maçãzinha pra professora, só tirava nota boa. Aí me formei na parte facial, que a minha intenção era facial, né? Aí me formei na parte facial e quem estudava comigo na sala era a Tânia Fernandes, do SPA. Uhum. Aí a Tânia falou, ah, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu tô indo lá para Germana Mussi, pro Espaço Pilates. Aí eu falei, então tá. Eu acabei de me formar e fui junto com ela, né? Que ela estava abrindo o spa dentro do Espaço Pilates. Aí trabalhei lá com ela durante um ano. Trabalhei também no salão da minha cabeleireira, que é uma querida, uma amiga minha querida. Ela falou: não, tem um espaço aqui para você também. Todo mundo que me oferecia espaço, eu estava dentro. Eu ia. Aí a minha amiga, essa Renata, minha cabeleireira, amiga, me ofereceu espaço também no salão dela. Eu fui. E tinha uma outra fisioterapeuta que estava abrindo um espaço para ela, que tinha trabalhado na Germana, que era a Flávia Mussuri. E a Flávia Mussuri, quando soube que eu tinha saído da Germana, ela falou: você vem pra cá. Aí eu fui pra Flávia e fiquei 3 anos lá com a Flávia, trabalhando. Aí, mas meu pai, como sempre foi de cartório e tal, aquele DNA imobiliário, sempre estava ali, ó, gritando: por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo? Mas essa parte de estética foi muito legal para mim porque eu comecei a conhecer as pessoas. E todo mundo que deitava na minha maca queria saber como que eu tinha chegado em Friburgo. Aí eu sempre falava, olha, eu sou corretora de imóveis, tinha uma imobiliária, né? Meu marido veio transferido para Friburgo e eu tô aqui, não consegui nada na minha área, comecei a estudar estética e tal. Aí eu conversava, né? Ia contando tudo. E com isso as pessoas foram me conhecendo. Aí já tinham clientes minhas que falavam assim, eu tô precisando vender minha casa, você não quer me ajudar, não? É. Sabe? Aí eu, ué, peraí. E aí, ó, tô voltando. Aí, quando foi em 2017, 2016, a gente atravessou uma crise bem difícil, né, no país. Aí as coisas ficaram muito ruins, principalmente para a parte de estética, né, porque as pessoas têm outras prioridades. Mesmo Uhum. assim, eu consegui levar. E quando chegou em 2017, surgiu a oportunidade de voltar para minha área de corretagem. E eu não pensei duas vezes. Aí eu conversei com a Flávia, eu falei, ó, Flávia, eu posso conciliar as duas coisas, não tem problema, porque como eu vou trabalhar só com vendas, eu não preciso montar uma imobiliária, né? Eu vou trabalhar de casa, eu já estava morando nessa casa que eu construí, né? E eu já tinha um escritóriozinho ali. Eu falei, não tem problema, eu vou trabalhar em casa e eu posso conciliar. Ela falou, tudo bem, só que estava muito ruim o movimento, muito ruim. E todo ano eu ia a congresso no Rio para fazer compra de dermocosméticos, né? E assim, estética é uma coisa que se você não investir em coisas caras, você não tem resultado. Então eu deixava para fazer essas compras no congresso todo ano. E como o movimento estava muito fraco, eu falei, Flávia, eu tô com medo de investir e não ter retorno. E essas Uhum. coisas têm validade, isso perde validade, entendeu? Eu não posso perder dinheiro. Aí ela falou, ai amiga, o que você quer fazer? Eu falei, eu acho que eu vou parar. Aí parei, vendi tudo que eu tinha, né, meus equipamentos e tal. Uma dorzinha no coração, mas eu falei, não adianta eu querer ficar insistindo numa coisa que, né, vai me dar prejuízo daqui a pouco. Aí cheguei a trabalhar até na Luciane Motroni, te atendi, Leandro, uma vez.
Aí, tudo bem. Aí eu fui, comecei na parte de estética. Aí eu lembro, que quando eu estava construindo aqui em casa, que você vinha de pijama na minha casa. Eu sabia que ela ia contar isso. Porque Simone, para quem está ouvindo a gente, era praticamente minha vizinha aqui na rua. Vizinha E de aí ela condomínio. E ela tinha um terreno no condomínio que eu moro. E aí ela vinha de pijama. Eu chegava aqui na minha obra, estava Simone de pijama vendo a obra. E aí, numa dessas conversas, você falou assim para mim: Ah, eu vou vender meu terreno. Lembra? Vou vender meu terreno, não quero mais construir aqui, quero um lugar mais reservado e tal. E aí, quem que eu lembrei? Quando eu voltei de Simone, liguei para você, nem tinha seu telefone, fui pelo Messenger do Facebook. Simone, você ainda está vendendo seu terreno? Posso te ajudar a vender e tal? E você, claro, e foi o primeiro imóvel que eu vendi. Nunca vou esquecer disso. Aí só tá faltando vender a casa agora. Vamos vender, se Deus quiser, a gente vai vender. E aí, nunca vou esquecer, foi o primeiro imóvel que eu vendi, foi um desafio para mim, porque eu estava parada há muito tempo, né? E junto com o seu imóvel vieram dois amigos corretores que eu passei a conhecer melhor, porque essa venda foi feita, na verdade, em três, né? Uhum. Assim, foi muito legal, porque aí eu já comecei com a parceria com os dois, que é o Vicente e o Alexandre, já começamos a parceria juntos. E depois eu vendi um apartamento que eu tinha o cliente, mas não tinha o imóvel. E aí eu comecei a procurar o imóvel para o cliente. E aí eu também conheci o João, que é outro corretor, que também se tornou parceiro. E assim eu fui caminhando. Aí fiz o curso de perícia, né, para Uhum. trabalhar com perícia extrajudicial. Para trabalhar com a perícia judicial, eu ainda preciso fazer mais um curso para tirar mais uma licença que o TJ exige, né? Mas fiz essa e essa eu posso ser perito assistente, eu não posso ser o perito do juiz, mas posso ser perito assistente e posso trabalhar com partilha de divórcio, inventário, né, extrajudicial, renovação de locação, renovatória de locação. E é isso, aí eu tô aqui. E tá aqui. Você viu quantas vezes você Ainda tem mais uma se coisa, ainda tem... reinventou sem parar, sem desistir? Que coisa linda isso. Não, ainda tem mais uma coisa. Aí a empresa que fez a minha casa, eu sou apaixonada por obra, apaixonada. O Júnior fala que minha mãe comeu cimento na minha gravidez, não é possível. E aí, essa empresa que trabalhou aqui para mim é uma empresa muito séria aqui de Friburgo e que eu gostei muito do trabalho deles, né? Assim, conversando com eles, eu falei: olha, voltei para minha área de corretagem. Ele falou: então você vai ser minha representante comercial. E aí, mais uma vez, você me deu uma forçona, comprou a construção comigo. É, a minha casa foi construída nos mesmos moldes que a sua. Eu vou explicar, gente. Eu morava no condomínio de cima. E É, eu via a obra da Flávia acontecendo assim embaixo. E eu fiquei muito curiosa com o tipo de construção. Porque de um dia para o outro tinha uma estrutura de metal. Aí eu ia lá olhar. De um dia para o outro tinha parede. Eu ia lá olhar. Teve um dia que eu desci indo para o trabalho, já tinha telhado. Aí eu cheguei no trabalho, acho que eu falei com o Júnior. Falei, olha só, não, sua foi, a casa. gente estava Ou na foi com fila do você? cinema. Na fila do cinema, você Sua chegou para casa mim já assim: está com telhado. Nada. Eu acompanhei a obra da Flávia de cima, assim. E fiquei muito encantada com o método de construção, né? A limpeza, a rapidez, não ter sujeira, né? Eu não gosto de obra, então eu imaginava assim, se eu algum dia tiver que construir, vai ser uma coisa assim, porque eu não gosto de tijolo, de cimento, eu não gosto. E assim, é uma construção que já está há 40 anos na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Agora chegando aqui no Brasil. É uma construção que é homologada pelo Sistema Brasileiro de Habitação. Então você não Sim. tem problema, né? Tá tudo dentro da lei, né? Tudo dentro do que tem que ser. E assim, eu gosto muito de coisas diferentes também. Quando eu estava para construir a minha casa, eu pesquisei muito, né? E assim, quando você chegou para mim e falou: Ah, eu quero fazer, eu comprei um terreno, quero fazer, eu falei: Caramba, Simone de novo!
dando aquela força de novo. E é tão gostoso ver as pessoas se realizando. É um trabalho, assim, que eu sou apaixonada, Não, né? e essa minha casa, assim, depois eu fui ver isso até em terapia. Eu falo dessa casa, que a verdade é que eu fui adaptando a vida ao que a vida me exigia. Então, assim, eu tinha a casa que dava para ter, porque mudava de cidade. Nunca mexi na casa para botar do meu jeito, porque eu não gosto de obra, muito menos morando dentro da casa. Então, essa casa que eu tenho hoje foi a realização de um sonho, assim. E a casa é completamente diferente. Eu acho que eu não vendo essa casa, porque ela foi feita só É, para mim. é muito gostoso, né? E você não tinha ainda vivido isso de construir Não, uma casa desde o do não. zero. É Essa muito casa, gostoso. essa casa para mim é igual um filho, assim. É uma coisa que eu Aham. fiz, que eu cuido, É, que eu criei. É um é, é muito bom, é muito bom. num lugar que eu curto muito, porque é isolado e tem a natureza perto. Isso também eu não ia abrir mão, ainda mais aqui em Friburgo, né? Mas aí eu queria que você falasse Aham. dessa coisa sua com a casa, assim, porque depois que você contou toda a sua história, a gente vê que é uma mulher trabalhadora que sempre correu atrás, que, né, não desiste, que quer ter sua própria renda. Mas você, por outro lado, tem a coisa da caseirice, né? Então, mas aí vem essa história de infância, né? Que eu sempre gostei de brincar muito de casinha, queria ter a minha casa, quis casar cedo. E assim, amo de paixão. Isso aí eu puxei da minha mãe. Minha mãe é exatamente assim, até mais, muito mais do que eu acredito. Mas assim, eu tenho prazer de comprar um quadrinho, uma almofada diferente, uma cortina. As meninas pegam no meu pé, porque se deixar, eu não compro roupa para mim, eu compro só almofada, tapete, sabe? Me dá um prazer. E aí, eu já tinha o meu Instagram desde 2012, era um Instagram pessoal. Mas eu sempre compartilhava essas coisas no Instagram, uma mesinha bonitinha, uma Não, é receita. incrível. Gente, depois vai lá e aqui. Caseirices da Flavinha Storni, não é Flavinha isso? Store. Gente, eu fico doida, porque juro, eu fico imaginando aonde você guarda tudo aquilo. Porque cada uma tem um supply diferente, com um paninho diferente. Meu Nossa, se Deus. eu pudesse, Simone, eu comprava muito mais, porque eu adoro, mas adoro, é uma coisa que me dá muito prazer. E eu gosto muito, depois, assim, quando eu vim aqui para Friburgo, eu sempre tive, assim, uma pessoa me ajudando em casa, porque eu sempre trabalhei, né? Tinha as meninas pequenas, a minha mãe do lado me ajudando muito, mas tinha que ter uma pessoa para fazer o serviço de casa para Uhum. mim, eu sempre tive. E quando eu vim para Friburgo, eu não tive mais isso. E como eu vim sem trabalhar, né, depois daqueles 3 meses iniciais, eu fiquei em casa, então eu pude começar a fazer tudo isso dentro de casa. E a cozinha, que eu não cozinhava há muito tempo, eu comecei a ter prazer. E lá em São Gonçalo, você cozinha pingando, né? É. Aqui E não. aqui, Aqui dá não, até aqui para você tomar um cozinha vinho plena. plena, tomando um vinho durante o preparo. Isso mesmo, a gente fica diva, né? Cozinhando. Aquela coisa bem. A minha filha que ama, Rita Lobo. Eu adoro cozinhar, né? E gosto de casa também. E é por isso que, assim, quem olha, né, assim, é uma mulher que trabalha muito, que tem uma profissão, não deve nem encostar na casa nem na cozinha. Eu Eu adoro também a gosto minha muito, casa. muito. Adoro cozinha. Mas eu ainda não cheguei assim, nesse nível de detalhe, que eu acho Aham. fofíssimo. Eu fico pensando assim, gente, quanta delicadeza, quanto cuidado. As E mesas que você arruma, as receitas que você. E compartilha tudo. Ai, muito é bom. gostoso, porque você é um carinho que você faz para sua família, né? É, Como eles são a minha vida, né? O Júnior e as meninas, eles são a minha vida. E assim, eu quero fazer o máximo, né? E colocar aquilo tudo muito bonitinho. E eu quero fazer aquela comida muito gostosa para eles, sabe? Falei, vamos fingir que a gente está num restaurante hoje.
É isso mesmo. E é A muito sensação que eu tenho assim, hoje é mesa de restaurante, hoje é mesa de festa. Não, não tem um evento assim, é um carinho, uma coisa tão é muito muito gostoso assim. Na gostoso saber que Páscoa estou você conseguindo passar. não e assim eu acho que isso é o resgate da mulher, porque a mulher tem muitas faces, né? Verdade. E a mulher foi perdendo com essa coisa da correria, de ter que ser profissional, de ter que foi perdendo esse contato com a casa, com o lar, que é o É, templo da gente, né? É o nosso é, castelo. É onde a é gente verdade. brinca de casinha, né? A gente Brincadeira. tem isso dentro da gente, né? Sendo É. uma mulher solteira ou não, eu tenho certeza que ela curte o espaço dela. Então, Aham. resgatar essa intimidade com o seu espaço e tornar esse espaço agradável para quem está ali, É. isso é uma coisa feminina, é cuidado, Uhum. e o cuidado é feminino. E Então, assim, assim, eu amo você serve de fazer. exemplo, você ajuda as pessoas a resgatarem isso, é muito bom. Isso daí foi uma herança que a minha mãe passou para mim, que eu agradeço muito. E assim, tenho muito prazer em receber a família, os amigos. Tenho muito. Às vezes a gente vai fazer um churrasco, eu arrumo uma mesa tão bonitinha, os amigos já falam assim: que isso, gente? Esse churrasco mesmo hoje? Tá tudo arrumadinho com tacinha, tem nada a ver com churrasco, mas assim, eu quero passar aquele carinho, sabe? E amo fazer Natal na minha casa. Eu Natal, lembro que Páscoa, você decora para Páscoa, você decora para o Dia dos Namorados. Gente, a Flávia renovou votos. Quem renova votos? ah, meu Deus, Isso é então, fofo demais. esse ano a gente completou 25 anos de casamento, né? As nossas bodas de prata. E assim, eu sou uma eterna romântica. E eu vi aqueles filmes de comédia romântica que as pessoas casavam no quintal de casa. Eu falava assim: um dia eu vou ter um quintal com jardim, eu vou casar de novo com você. Eu falava pro Júnior. E a gente ria, E né? realizou o sonho. A gente nem imaginava que isso ia um dia acontecer. Quando eu fiz o projeto dessa casa, que a arquiteta trouxe para a gente ver, né? E eu olhei assim e falei: é minha? Ela falou: é sua. Eu falei: sério? É minha mesmo? E aí depois que a casa ficou pronta, eu falei: caramba, a gente fez uma casa, sabe? Aquela coisa assim: caramba, a gente conseguiu. A gente vendeu esse tal apartamento que a gente comprou financiado aqui. A gente vendeu o apartamento, quitamos, né, o saldo devedor da Caixa Econômica, e aí compramos o terreno financiado pela Caixa Econômica e o dinheiro do apartamento foi para construir a casa. E assim, a gente olha e fala: caramba, a gente conseguiu, caramba! Aí com a história do jardim, a gente estava para fazer 25 anos de casado, que a gente fez ano passado. Eu falei: não, a gente vai casar. Você quer casar de novo comigo? Ele falou: claro que eu quero. Ah, tá escrito aqui, ó, te amo além do infinito. Ah, Ah, lá. É, tá como coisa de irmão, mas tá lá, ó. é ele mesmo. É ele, é ele. E aí eu falei: então a gente vai casar. E aí a minha comadre, que trabalha com eventos, né? Minha comadre, tadinha, mora lá em São Gonçalo. E eu liguei para ela e falei: você topa o desafio? Ela agora. É uma irmã que eu tenho também do coração, uma irmã de alma. E se chama Flávia também, Flávia Taídes, faz cada coisa linda, linda. E aí ela falou: não, eu topo o desafio sim, inclusive vai ser o meu presente para vocês. Eu falei: meu Deus, porque ela foi minha madrinha de casamento. Eu fui madrinha dela de casamento e ainda sou madrinha das duas filhas dela. Então a gente é assim, super comadre e compadre, né? Super. E aí ela veio com o maior carinho do mundo, fez o projeto do que seria, né? E aí veio só a família, porque infelizmente não dá para convidar todo mundo. E eu Ah, queria uma coisa pequena, eu gosto de coisa pequena, né? E aí foi lindo, nossa, a gente casou de novo. E as meninas ficaram muito emocionadas. A gente trocou aliança, a gente fez aliança nova e um casal de amigos muito queridos que, assim, para mim é um exemplo de casal. Eu falo que eles são o meu casal preferido. Eles que fizeram a cerimônia pra gente. Eles são evangélicos e assim, nossa, que cerimônia linda que eles fizeram pra gente, né? E aí trocamos as alianças, trocamos votos, tipo filme americano mesmo, né?
A nossa Golden, tadinha, que virou estrelinha, trouxe as nossas alianças, Oh, na, fadinhas, alianças, treinou com ela. E aí, depois que terminou a cerimônia, né, que a gente fez tipo uma festinha, depois com discoteca para dançar e tal, né? E aí a Malu chegou para mim e falou assim: mãe, daqui a 5 anos, quando vocês fizerem 30, você faz de novo? Tanto que ela estava emocionada de ver os pais casando. Falei, vambora, vamos fazer de novo. daqui a pouco elas que vão começar a casar aí no seu jardim. Daqui a pouco são elas, né? Hoje uma filha de uma amiga minha que eu vi na barriga e que cresceu com as meninas estava casando. Eu falei, caramba, como é que o tempo voa, meu Deus. Não é? Casamento Ai. dela hoje. E as meninas, tem uma que já está formada, né? Então, a Duda fez direito, né? Aí está estudando agora para a prova da OAB, para depois ela começar a estudar para concurso, que ela falou que queria tirar, né, a OAB, então está se preparando. E a Malu está fazendo sistemas da informação e análise e desenvolvimento de sistemas. Está fazendo duas faculdades. Nossa, Porque uma ajuda a outra, né? é. Porque sistemas da informação é bem difícil. Aí ela passou para o Cefet e aí ela resolveu fazer análise e desenvolvimento de sistemas na Unopar para poder dar suporte a ela, para ela conseguir seguir com o Cefet também. E As é isso, ela duas não super deixei, estudiosas, né? não deixei as duas Igual a desenhos, né? mamãe. Igual a mamãe. Falei, vão ficar aqui, ninguém desce para Niterói, para o Rio para estudar, não, é É, aqui. Ingrid, você conseguiu mantê-las aqui, ó. Consegui. Consegui. No início a Duda ficou meio revoltada, porque as amigas desceram, né? Você tirou o meu direito! E não sei o que lá! Aí depois as amigas, depois assim de meses estudando, as amigas vinham para passar fim de semana em casa, falavam, Duda, você que é feliz, Duda, você não sabe o que que a gente passa em ônibus lotado, engarrafamento. Aqui só eu levava na faculdade e buscava. Ela foi Eu fazer. falo isso aqui em casa. Se escolher alguma coisa que tem em Friburgo, vai ficar em Friburgo. Não vai para aquele desespero lá, não. Rio de E Janeiro não é aí lugar para ninguém. ela fazia estágio na fazenda. Eu tinha muitos dias que, quando eu podia, eu levava, ela estava em casa, mãe, me leva no estágio, levava, né? E o pai buscava. Então, assim, uma mordomia total. Eu falei, olha só. Aí as amigas falavam, você que é feliz, Duda. Aí ela começou a entender, né, que realmente, ela, pô, a qualidade de tempo para estudar aqui, De né? tudo, né? Sem pegar engarrafamento, sem nada disso. E tá ela e o namorado estudando, porque o namorado também fez direito, daqui a pouco tá aí, se Deus quiser, passando também. Aí daqui a E pouco tá casando, né? é, no jardim. E a Duda e a Malu, ano passado fez um intercâmbio, aí ficou encantada com o intercâmbio, aí fala que quer morar fora. Eu falo, vai levar a mamãe, não vai? Não, ela vai sozinha, Flávia. E, ai, faltou 1 minuto e 40. Ai, que pena, mas eu adorei, foi muito bom. Olha só, adorei. Adorei, porque eu adoro ouvir as histórias e deixar que outras mulheres ouçam essas histórias, porque É muito bom, né? para aprender que a gente tem que se reinventar, tem que correr atrás e sem perder a docilidade, sem perder os sonhos, né? Você é sonhadora e realizadora. E tem as Adorei. caseirices que eu amo. Vamos continuar compartilhando. Eu falo que a gente compartilha amor nas caseirices. É isso Vamos mesmo. compartilhando o amor. É, todo prato que a gente faz, a gente coloca amor. Toda mesa que a gente arruma, a gente coloca amor, né? Verdade. E você é o coração da casa. Obrigada, adorei o Beijo. bate-papo. Eu Tava também. nervosa? Por quê? Tá só conversando comigo? Tem ninguém olhando? Verdade. Obrigada a todos aí que assistiram também. Um grande beijo. E vamos juntos na Rede Vamos, Sorella. vamos. Gratidão, Flávia. Beijo, Beijo. obrigada. Tchau. Tchau.